Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta sexta-feira, 20 de junho de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. E no tempo, nós temos uma sexta-feira com alerta ainda de chuvas intensas para o sul do Brasil. Lá no estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a Defesa Civil, mais de 6 mil pessoas já tiveram que deixar as suas casas. E além disso, nós temos 98 cidades que já registraram algum tipo de prejuízo, ou com alagamento, ou com deslizamentos de terra também. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais dessas informações. Enquanto isso, no dinheiro, a gente olha soja lá no mercado internacional. Uma sexta-feira de ligeiras movimentações positivas também para os preços. Daqui a pouquinho tem Wlamir Brandalize conosco, que além de falar de soja, vai falar de milho. E além disso, sexta-feira é dia da gente trazer as informações dos mercados de arroz e feijão. Então, daqui a pouco a gente detalha um pouco mais desses mercados e também dessas movimentações. Mas para a gente começar muito bem a edição de hoje, vamos para São Paulo, na verdade, conversar com o Sérgio Braga. Sérgio Braga, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro de hoje. Conta pra gente como é que tá o clima aí em São Paulo, porque aqui no interior eu ainda continuo com frio. Ensolarado, 25 graus nesse momento aqui na capital paulista. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição Tempo e Dinheiro. O tempo está firme, viu, Fernanda? Tempo firme, a umidade foi embora, agora fica só essa secura, né? À espera de que pelo menos a umidade possa voltar um pouquinho e dar uma trégua, né? Por tempo muito seco, mas é típico, né, dessa época do ano. Lembrando que logo mais, no finalzinho da noite, começa oficialmente o verão. Aliás, o verão não, o inverno. Opa, estou com a cabeça do verão já, né? O inverno aqui no hemisfério sul, e lembrando que a temperatura deve oscilar bastante ainda nos próximos dias e promete surpresas, principalmente para o sul do Brasil, que você, inclusive, vai contar daqui a pouquinho. Portanto, nesse momento aqui na capital paulista, tempo firme, 25 graus, Fernanda. É isso, Sérgio. Daqui a pouquinho você volta conosco. Mas então, para a gente começar a edição dessa sexta-feira, já quero chamar aqui a nossa bandeira, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, com essa mensagem que nós, aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro, com a sua força, produtor rural, produtora rural e todas as famílias que estão nos campos produzindo o nosso alimento. E agora sim, Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira está no ar. E claro que nós já vamos acompanhar os destaques dos nossos analistas para a edição dessa sexta-feira, começando com Wlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Sexta-feira, João Batista. Aqui em Antônio Olinto deu uma garoa à noite. Agora tá nublado. Até os cachorros comemorando. Mas vamos lá, Mercadão de Chicago hoje começou levemente positivo, tá? Com leve pressão aí. Mas é meio de feriadão, dia de calmaria. E aqui no Brasil também. Balcão também tá estável. Mercado de Porto também estável, tudo na calmaria, já, tudo na calmaria. Vamos lá, daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. Hoje temos arroz e feijão. Como é que tá esses dois caras aí? Já, no Tempo e Dinheiro. Bom fim de semana para todo mundo e hoje a manchete vai ser o quê? Como vai ser o comportamento do clima nesse meio de inverno que nós estamos chegando? Como é que vai ser a temperatura, a chuva no sul do Brasil e nas outras regiões? Acompanhe no canal e não deixe de se inscrever no Tempo e Dinheiro e na Climaterra também, canal do Tempo. Um bom fim de semana a todos.
Bom, no mercado de pecuária, os preços seguem firmes no pós-feriado. Lembrando que na quarta-feira os preços já tinham arrefecido um pouco diante de uma expectativa maior de oferta. Agora fica por conta da próxima semana novos ajustes para o mercado do boi gordo. Expectativa é positiva e tradicionalmente sextas-feiras um dia de poucos negócios no mercado de pecuária. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações nessa edição sobre o que acontece para o boi gordo, o que pode acontecer, principalmente em relação aos preços. Será que vai bater os R$ 400 por arroba? Daqui a pouco eu volto com essas informações, Fernanda. Bom, inclusive, já vou chamar aqui Sérgio Braga de volta, porque agora emenda de feriado aqui no Brasil, mas mesmo assim a gente vai fazer o nosso giro das cotações e saber como é que estão os principais mercados no pregão dessa sexta-feira, né, Sérgio? Exatamente, ainda repercutindo, né, digerindo aquilo que já era esperado, né, a alta da taxa de juros aqui no Brasil, a taxa Selic, que passou a 15%, praticamente a maior taxa de juros do mundo. Nos Estados Unidos houve também a reunião da política monetária por lá, manutenção entre 4,25% e 4,5% ao ano, mas de qualquer forma, essa alta na Selic já era esperada. Bom, o mercado, nesse momento, mercado internacional, pós-feriado também, ontem não houve negociações nos Estados Unidos, foi feriado por lá, e aqui hoje retorna com negociações em queda, tanto Nova York quanto Chicago. Começando pela Bolsa de Chicago, está aí a soja negociada com queda de 0,20%, reduzindo um pouquinho esse percentual, a $10,72 por bushel, $4,29,87. O milho segue em queda de 0,49% também nesse momento. As negociações com o trigo, 0,15% de queda a $5,73 mais $5,73 mais 30, uma queda de 0,12%. Em Nova York, o café segue pressionado, 2,76%, recua agora a 313,45, não aparece na tela, mas em Londres, o café robusto Conilon é negociado a $3.737 por tonelada, uma queda de 2,30%, café pressionado. O açúcar é o único que sai do lado positivo. Nova York tem alta de 0,94% a 16,03%, algodão a 64,26, 0,89 de queda, petróleo acima dos $73, mas recua um pouquinho, $73,27, 0,31 de queda. Ouro a $3.383,95, 0,71 de queda. Quanto ao mercado cambial, aí sim, aqui no Brasil, o dólar tem ligeira alta, 0,35%, a R$ 5,51 mais 0,5. O índice Bovespa, ações negociadas lá na P3, recua 1,33% a 136.873 pontos. Recapitulando, mais uma vez, a soja na Bolsa de Chicago está em $10,77 mais 88. Opa, está com delay aí. A última negociação, às 9h20, pelo contrário. Então, desconsidere essa tela, porque as negociações com a soja na Bolsa de Chicago apresentam queda nesse momento, e dessa tela a gente está aí, confirmando. Soja, $10,71,63. O café, agora sim, na mesma tela, negociações, aí sim, confirmando, 313,85, 2,65% de queda para o setembro. Portanto, o mercado de commodities, com exceção ao açúcar, apresentando variação positiva, demais em queda nesse momento. Bom, vamos aproveitar e falar sobre o mercado do boi gordo também. Nessa sexta-feira, exprimida pelo feriado de ontem, tradicionalmente poucos negócios, o mercado futuro vai no lado positivo, 317 vale arroba para o junho, a alta de 0,35%, julho R$ 328,00, 0,92 de alta, agosto a 330,20, 1,12% de alta, e o setembro 331,20, 1% de alta. Boi padrão China, na apuração da Scott Consultoria, na quarta-feira, esse é o boi China, mercado bruto, R$320 em São Paulo, a média, Minas Gerais, exceto a região sul, 305 no aprazo, Mato Grosso, 325 também no aprazo, Mato Grosso do Sul, R$322. Portanto, boi China, na véspera do feriado, nesse patamar. Daqui a pouquinho de volta com mais informações, falando exatamente sobre o que acontece no mercado de pecuária nesta sexta-feira, pós-feriado.
Sextou e tem muita informação, Fernanda. Exatamente, Sérgio. A gente está só começando a edição do Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira e dando sequência aqui nós temos o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, número na tela, é só enviar uma mensagem para esse número que é o 19998132915. São 7 dias grátis para vocês participarem das nossas comunidades e, claro, terem acesso a informações exclusivas de clima, as tendências e perspectivas também, análises dos mercados, temos os valores dos prêmios atualizados, as cotações em tempo real e muito mais. E tudo isso para que você realmente seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil, reforçando o número na tela 19998132915. É só enviar uma mensagem para esse número e claro que nós estamos esperando vocês lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, e dando continuidade aqui à edição dessa sexta-feira, nós temos agora o nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro e também em outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Começa a floração da canola no Rio Grande do Sul e plantio da safra de inverno segue de forma lenta. Cenoura CPEA. Clima favorece oferta e preços voltam a recuar em Minas Gerais. Suíno CPEA. Queda dos insumos e altas do vivo elevam o poder de compra do suinocultor. Frango CPEA. Maior oferta pressiona a média da carne em boa parte das praças de comercialização. Boi CPEA. Baixa oferta sustenta cotações das principais praças pecuárias em todo o Brasil. Nós também estamos acompanhando de perto as informações de política e economia aqui no Brasil e no mundo todo, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. No Metrópolis, no 8º dia de ofensivas, Israel bombardeia bases de mísseis no Irã. Na Folha de São Paulo, o CEO da Shell alerta para, entre aspas, enorme impacto no petróleo se Estreito de Hormuz for bloqueado. Da Bloomberg, Trump sinaliza que adiará por 2 semanas ataque ao Irã para dar tempo à diplomacia. Da Revista Oeste, comparação com Biden. Washington Post investiga a capacidade de Lula para mais um mandato. Da Folha de São Paulo, gasto sob Lula 3 cresce em ritmo de quase o dobro da receita. Da Revista Veja, líder do Centrão diz que medida provisória de Lula sobre o IOF não deve ser aprovada. Do Notícias Agrícolas, Brasil tem o segundo maior juro real do mundo após nova alta da Selic a 15%. Do Poder 360, Lula criticava Campos Neto por juros e agora poupa Galípolo. Da CNN, sem aviso prévio, governo corta seguro rural e tensiona a relação com o agronegócio. O fato, Fernanda e amigos do Tempo e Dinheiro, que essas manchetes mostram a situação grave por que passa Lula e o seu governo nesse instante. Ele está cercado, sendo isolado e esquecido, se afastando, sendo afastado pelos seus seguidores. Lula virou um personagem tóxico. Nenhuma entidade, tanto que o apoiava, principalmente quem o apoiava, a mídia de esquerda, principalmente, eles estão sendo muito críticos ao Lula. Eles estão, assim, de uma maneira que eu diria assim, angustiado, porque apoiaram esse governo e esse governo para eles já deu, já acabou. Então, assim, o que nos resta a fazer e a pensar, Fernanda e amigos do Tempo e Dinheiro? Esse governo não vai durar muito tempo desta forma. Nós vimos durante o governo da Dilma, está se repetindo. Então, assim, não é só a mídia de esquerda, não é somente as entidades financeiras, econômicas, não, que estão rejeitando
o modo Lula de governar nesse instante, mas os seus aliados, eles estão desesperados, vendo assim o seu ídolo, o seu chefe, sua liderança se perdendo a cada dia. O editorial do Estadão está mostrando isso, o Gleidson vai colocar na tela, que é um governo que já acabou, está isolado. A essência desse editorial do Estadão é isso mesmo, um governo esquálido, separado da realidade, sendo governado pelo Congresso. Para nós, o Congresso governando é muito bom, um bom sinal, mas para eles, para o Lula, é uma situação desesperadora. A impressão que se tem é que Lula está vivendo um outro mundo, fora da realidade. Essa é a essência. Então, assim, mais uma vez, Fernanda e amigos do Tempo e Dinheiro, enquanto que a mídia que o apoiou está perplexa com os rumos desse governo, nós aqui do Tempo e Dinheiro estamos insistentemente dizendo que a cada dia, a cada notícia ruim, a gente vem aumentando a nossa convicção, que nós não podemos, não vamos aguentar chegar até as eleições. Claro que nós defendemos as decisões definidas pela Constituição. Qual é a decisão da Constituição? Que a mudança de governo se dá através das eleições. Nós defendemos isso. Só que nós não conseguimos, o país não vai conseguir suportar mais um tempo desse desgoverno. Por isso, a nossa meta aqui no Tempo e Dinheiro é defender a liberdade e pedir o impeachment de Lula já. E aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Começando com o nosso primeiro destaque hoje do portal Terra, emite alerta de grande perigo para chuva, chuva intensa em várias regiões do Rio Grande do Sul. Só para a gente reforçar um pouquinho que a gente falou na abertura da edição do Tempo e Dinheiro também dessa sexta-feira, nós temos então 98 municípios que já registraram algum tipo de prejuízo, principalmente com alagamentos e também deslizamento de terras, e nós temos mais de 6 mil pessoas que tiveram que deixar as suas casas por conta dessa situação. A gente segue acompanhando de perto aqui esse cenário. Inclusive, nós temos um vídeo lá da região de Jaguari. Vou pedir para o Gleidson colocar na tela já aí para vocês, mas para a gente ver exatamente a dimensão e os efeitos das chuvas também lá na região. Inclusive, em Jaguari, mais de 1.000 pessoas desabrigadas, isso dá em torno de 300 famílias, e as estradas do interior totalmente destruídas, conforme a gente acompanha então na imagem. E o que a gente tem de relato até agora é que os estragos estão maiores do que nós acompanhamos em maio de 2024. Mais uma vez, um cenário triste se repetindo também, e claro, todos esses prejuízos aos produtores gaúchos também. Enquanto isso, nós temos a Gaúcha Zero Hora já falando desse inverno que começa então hoje, sexta-feira, com expectativa de frio mais severo, inclusive chance de neve lá no estado do Rio Grande do Sul. E aí, só para a gente também ter um pouquinho dessa dimensão, nós temos, daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês esse mapa também falando desse frio e dessa possibilidade, inclusive, de neve para o estado gaúcho. Mas enquanto isso, nós temos um outro destaque da revista Isto É, previsão do tempo, chegada do inverno traz instabilidades e alerta para temporais. E por falar em temporais, nós estamos destacando ao longo dessa semana, porque desde o começo da semana tem chovido muito lá no estado do Rio Grande do Sul, mas também chove e vai chover no estado do Paraná e também de Santa Catarina. Começando com o estado do Paraná, nós temos um mapa mostrando essa previsão de chuvas para os próximos 8 dias aí na tela para vocês. Alguns destaques: região de Cascavel com 88,1 milímetros, Umuarama com 112,1,
e a região de Francisco Beltrão com 72,2 milímetros também, aí para a gente ficar de olho nessa chuva, principalmente nesse instante onde nós temos o produtor dando sequência a esse trabalho no campo de colheita do milho segunda safra, mas nós temos também as safras de inverno. Já lá no estado de Santa Catarina, nós temos também aí na tela para dividir com vocês alguns destaques. Abelardo Lusco, 98,9 milímetros, região de Xanxerê com 74,5 milímetros e a região de Quilombo, então, com quase 100 milímetros também. Essa é a previsão de chuvas para os próximos 8 dias também, tanto no estado de Santa Catarina quanto no estado do Paraná. E agora sim, claro que nós também estamos de olho nessa chegada, né, de uma nova massa de ar polar à região sul do Brasil. O que nós temos aí? Essa é a última atualização, então, do modelo canadense, apontando para uma potencial para geadas fortes do Rio Grande do Sul até o estado de Mato Grosso do Sul, isso no dia 24 de junho, para a gente ficar de olho. E onde isso? Onde nós temos esse mapa destacado aí para esse roxo no mapa. Então esse é o nosso destaque. E caso se mantenha essa tendência, nós teremos um frio bastante forte, de forte intensidade também nessas regiões. E inclusive, por falar em frio, agora sim, esse mapa mostrando essa possibilidade de queda de neve também, tá? Entre 23 e 24 de junho, início da próxima semana. Onde nós teremos essa possibilidade, então? Em áreas mais altas, principalmente ali mais ao norte do estado do Rio Grande do Sul e também algumas localidades do estado de Santa Catarina, para a gente ficar de olho. Então, além dessa chuva prevista para a região sul do Brasil, nós também temos frio na próxima semana. A gente vai acompanhar de perto, principalmente para saber quais são os efeitos disso para a agricultura. Bom, e agora sim, vamos ver o que está acontecendo no Brasil. Nesse momento, quando a gente fala de chuvas, as informações são do satélite, imagens de satélite, informações do NOAA. Nós temos ainda chuvas no estado do Rio Grande do Sul, conforme a gente acompanha ali na imagem. Conversei com alguns produtores agora de manhã. O que nós temos no Rio Grande do Sul? Uma garoa nesse instante, também nessa sexta-feira. E nós temos chuvas ainda na região norte do Brasil. Nosso destaque ali para o estado de Roraima. E já que nós falamos de chuva, a gente vai ver como é que vai ficar essa chuva para os próximos 7 dias aqui no Brasil. Chuvas previstas para o Brasil do dia 21 ao dia 27 de junho, conforme a gente acompanha na imagem. Sábado, dia 21, nós ainda teremos chuvas na região sul do Brasil. Ainda chove também no litoral da região nordeste e também na região norte. No domingo, nós teremos chuvas em algumas localidades do estado do Paraná, em Santa Catarina, e a partir de segunda-feira, dia 23 de junho, essa chuva ela retorna com mais força para o sul do Brasil. Destaque para o norte do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o estado do Paraná, um cenário que perdura até terça-feira, dia 24, inclusive com chuvas em São Paulo e também no estado de Mato Grosso do Sul. Dia 25, quarta-feira, essa chuva ela dá uma trégua no centro-sul do Brasil, mas continua no litoral do Nordeste e também na região norte do Brasil. E a partir de quinta-feira, dia 26, nós teremos o retorno das chuvas para o sul do Brasil, um cenário que perdura também na próxima sexta-feira, dia 27 de junho. A chuva segue lá na região sul do Brasil sem dar trégua também. E claro que para complementar essas informações, esse cenário, nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. E vamos ao tempo para o nosso miolo do inverno. Estamos chegando agora no meio da estação. O inverno começou ali no final, meados de maio, o meio dele agora, final de junho, vamos dizer assim, entre o dia 15 e 20 de junho até 10, 15 de agosto é o miolo do inverno, principalmente o mês de junho. Até o dia 3 de agosto, ou seja, pegando todo o miolo do inverno, nós temos o quê? Pegando aqui, começando aqui pelo sul. Chuvas acima da média no Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Tem que fazer uma ressalva. Essa anomalia positiva é consequência de agora. Então vai ser basicamente esse resto de junho, essas 2 semanas que ainda faltam para acabar o mês de junho,
e o comecinho de julho, os primeiros 5, 10 dias, porque está indicando que julho vai ficar abaixo da média aqui no sul. Nessa área aqui do Rio Grande do Sul também diminui a chuva, bem-vinda essa anomalia negativa, bem-vinda essa anomalia positiva, embora atrapalhe um pouco os cereais de inverno, hortas e o dia a dia, principalmente agora nessa reta final de junho e início de julho. Depois vai dar um período mais seco, não é que vai parar de chover, a chuva diminui, aumenta os dias de tempo seco, e nós estamos agora no período em que o sol está mais baixo. Vai entrar uma grande massa polar agora a partir de domingo, e semana que vem, as 2 próximas semanas serão bem geladas aqui no sul. Então nós vamos ter o quê? Chuvas acima da média, nesse período até o começo de agosto, porém com julho mais seco. O Rio Grande do Sul fica abaixo da média, a Argentina também, pegando aqui o Chile, mesma situação, e aqui no centro do país também. Ele coloca acima da média aqui em Rondônia, Acre, também por causa dessa friagem que vai entrar agora e da outra que entra no final de junho, começo de julho. É uma época que não chove praticamente nada. Esse ano, como eu venho falando, a estação seca nessa área do Brasil vai ser mais curta. Ela pode até ser forte, mas vai ser mais curta. Maio já foi bom, junho também está sendo surpreendente, principalmente o Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas e Triângulo Mineiro. Vários locais já choveu bem mais do que o normal para essa época do ano. E vem mais chuva aqui, ó, nessa parte aqui entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Paraguai. No sudeste a gente vê também aqui, ó, julho vai ficar mais seco aqui e dentro do normal nessa região. Também aqui a Bahia, ó, com chuva acima da média nesse período. Aqui no nordeste também, ó, fica em torno da média, um pouco abaixo, um pouco acima. Aqui não tem tanta importância que está entrando no período seco. E aqui dá uma diminuição, mas não acredito muito não. Tem dado uma chuva com uma certa regularidade. Por enquanto, a safra nessa faixa aqui do Brasil, do Nordeste, está indo bem, principalmente o centro-leste de Pernambuco, a Cealba e o leste da Bahia. A grande diferença desse ano é essa região aqui, ó, que está tendo chuva em alguns momentos, que não é muito comum. E aqui o sul do Brasil, que agora está passando o Rio Grande do Sul por uma fase bem ruim, que vai começar a dar uma melhorada, vai dar uma animada para o pessoal, mas até o final de junho, início de julho, dificilmente o pessoal vai conseguir retomar o plantio dos cereais de inverno em virtude do solo muito úmido, principalmente o Rio Grande, oeste de Santa Catarina e sudoeste e oeste do Paraná. Nessas áreas vai ter uma certa dificuldade. Talvez ali do dia 5, 10 de julho para frente melhore um pouco mais. O milho safrinha nessa região aqui também pode ter dificuldade do plantio. Em compensação, por água não é problema. O problema é o frio. Semana que vem tem risco de geada no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Paraguai, sul de Goiás e pontos de Minas. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Só para a gente reforçar algumas informações importantes aí que o Coutinho compartilhou conosco, nós ainda teremos chuvas no sul do Brasil e essa chuva ela deve diminuir, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, a partir do mês de julho, aí para a gente ficar de olho. Enquanto isso, outro destaque é essa chegada de uma nova massa de ar polar que vai deixar as temperaturas geladas, né, nas próximas 2 semanas, principalmente no sul do Brasil. E o Coutinho já falando então dessa possibilidade de geada em muitas localidades, não só no sul do Brasil, mas ele destacando ali também estado de São Paulo e também estado de Mato Grosso do Sul, para a gente ficar aí de olho nessas informações. Bom, e diante desse conflito que a gente tem acompanhado também entre Israel e Irã, todo esse cenário tem afetado o mercado de fertilizantes aqui no Brasil. E hoje nós temos um recado importante do time da Lotus Biosoluções para você, produtor rural. O mundo vive um novo cenário de instabilidade. Conflito entre Israel e Irã já impactam diretamente a agricultura brasileira. O Israel é um importante fornecedor de potássio e fosfatos. Já o Irã é o terceiro maior exportador mundial de ureia e enfrenta restrições na produção devido à escassez de gás natural. Com os fertilizantes cada vez mais caros, o desafio é aumentar a eficiência da absorção e reduzir perdas nutricionais. É aqui que entra o Lotus SH24, uma tecnologia orgânica capaz de complexar nutrientes e tornar sua absorção mais eficaz.
O fertilizante Premium SH24 é produzido com a turfa brasileira estabilizada, extraída das áreas úmidas aqui do sul. Isso garante alta solubilidade dos compostos orgânicos, carga negativa intensa que aumenta a CTC do solo, complexação de macros e micros nutrientes, aumentando sua disponibilidade para as raízes e folhas, melhorando a estrutura do solo, retenção de água e enraizamento. Diante da instabilidade no fornecimento de fertilizantes e da necessidade de retorno sobre cada real investido, o Lotus Premium SH24 é a escolha técnica para a sua lavoura mais produtiva e resiliente. Ciência agronômica moderna enraizada na agronomia clássica. Fale com a nossa equipe técnica e transforme a sua lavoura, aquilo que você já tem investido no teu solo, em resultados. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. E agora nós temos a participação de vocês aqui no Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, 20 de junho. Estou de olho nos comentários aqui na transmissão do YouTube. Nós temos a participação do Miguel Zonzin Neto, falando boa tarde, JB e todos do campo. Aqui em Buritizeiro, muitas nuvens, mas não está chovendo, inclusive 22 graus lá na região. O Delmar também falando boa tarde, 8 milímetros de chuva aqui em Porto União, em Santa Catarina. Já o Erni falando boa tarde, Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, depois de muita chuva, agora chuviscos, tempo tá ainda, né, continua fechado também lá na região. E o Aloísio aqui participando conosco também, falando boa tarde a todos do agro. 17 graus e foram 380 milímetros de chuva desde sábado passado até agora lá na região de Salto do Jacuí, lá no estado do Rio Grande do Sul. Um cenário muito triste que a gente tem acompanhado também. E ele falando vamos em frente, né? Isso que resta também aos produtores gaúchos aqui, claro, com apoio total aqui do Tempo e Dinheiro. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas nós voltamos na sequência para falar do mercado da soja, mercado do milho. E hoje, sexta-feira, é dia de arroz com feijão com Vlamir Brandalize. Então continue conosco, é um instante só. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de Introdução aos Mercados de Commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de Introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você. Você também é daqueles que o dia só começa depois do cafezinho? Eu adoro e sei que esse sabor irresistível começa lá no campo. É por isso que a LS Tractor, a marca favorita dos cafeicultores, desenvolveu o MT-7, um trator forte e de dimensões reduzidas que melhora ainda mais o trabalho de quem dá um show todos os dias na mesa dos brasileiros. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Agora o Tempo e Dinheiro está em mais uma TV aberta para todo o continente. Estamos no canal 31,
da C3 parabólica digital satélite B1 aberta para todo o continente. Assista O Tempo e Dinheiro no canal 31 da C3, antiga Climatempo, para que você, o senhor e a senhora, sejam os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. Tempo e Dinheiro, agora na C3, canal 31, parabólica digital, aberta para toda a abrangência do nosso continente. E vamos em frente. Estamos de volta com o Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, 20 de junho de 2025. E agora nós vamos falar sobre o mercado da soja, milho e também arroz e feijão. Mas a gente começa com a soja, inclusive já vamos acompanhar os preços da soja lá no mercado internacional, Gleidson, que aí a gente está mostrando Ibovespa. Agora sim, soja, vencimento julho 25 a 10,77. Mas esse, gente, é um valor de 9,26. Vamos mostrar os preços atualizados, Gleidson? Nós temos todas as nossas referências aqui. Ó, soja em Chicago nesse instante a 10,71,25, caindo 0,26%. Temos os preços também aqui na Bolsa Brasileira, a nossa referência para essa sexta-feira, que é inclusive emenda de feriado aqui no Brasil também. Ó, agora sim. Ainda na Bolsa de Chicago, julho 25 a 10,71,50, o agosto 10,74,75, setembro 10,59 e o novembro a 10,65,75, mercado caindo entre 2 e 3 pontos. Aqui na Bolsa Brasileira, nossa referência para essa sexta-feira, nós temos ali o julho 25 a 23,67, mercado com leve queda, enquanto isso o agosto a 23,80, mas ainda assim uma referência logo do início da manhã, com uma alta ali de 0,34%. E claro que a gente vai conversar com o Vlamir Brandalize para saber um pouco mais dessa movimentação dos mercados. Então agora nós vamos às notícias da soja com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui, o que o Neu Coutinho estava falando que está começando a entrar uma massa de ar polar. Parece-me que o cheiro do vento aqui mudou também. Parece que está começando a refrescar. Deu uma garoa à noite, deu uma garoazinha à noite, agora de manhã começou meio úmido, mas agora está nublado, mas está mais com cara de neve, se tivesse a temperatura baixa, com neve do que de chuva, efetivamente. Ô Vlamir, hoje a lareira nem tá ligada, né? Não, só à tarde, à noite, aí, na hora do vinho, sim. Vlamir Brandalize, para a gente começar o nosso primeiro destaque hoje, mercado da soja, o que o senhor conta para a gente? Tem alguma novidade? A gente já estava falando no início da semana que ia ser uma semana um pouco mais de calmaria, isso por conta do feriado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ainda é uma sessão de calmaria também para os preços? Olha, Fernanda, a soja continua subindo pela escada, né? Mesmo que ela agora no instante, agora o imediato, está levemente em queda, mas a boa notícia é a semana, né? Vamos fazer o resumo da semana. Em relação à semana passada, conseguiu superar os 10,50 no setembro, né? Ela chegou a trabalhar na quarta-feira aí acima de 10, bateu 10,60. Hoje ele está aí um pouquinho abaixo de 10,60. Pode ser que até no final do dia trabalhe e feche o setembro acima de 10,60. Então, uma boa notícia. O mercado se afastou bastante lá do 10,20, agora está bem consolidado aí no 10,5 acima. E outra boa notícia que a gente tem comentado para o produtor é que a safra nova brasileira, o maio, julho e agosto de 2026, nesse momento o spot, o maio disponível lá, o maio 26, ele está um pouco abaixo de 11, mas ele já trabalhou no 11 e o julho e o agosto eles estão acima de $11. Então o produtor fica atento já.
já está mostrando boas cotações para 2026. Então, para aquele que trabalha com opção para garantir o nível, continua acima de $11, é uma posição interessante. O produtor começar a garantir futuro. Isso está dando sinal de que nós estamos entrando em uma nova fase melhor para a soja. Mostra um mercado do ano que vem melhor, mas em princípio ele está mostrando melhor agora. Quando que o brasileiro mostrar que a safra vai ser maior do que o USDA está apontando, de 175 milhões de toneladas, até o produtor fica bravo quando a gente comenta que nós estamos falando que a safra pode chegar a 180, porque esse ano foi 170. Sim. Há um indicativo que vai plantar mais, o produtor está melhorando em tecnologia, a saída do sucesso da agricultura é a tecnologia, melhorar a produtividade. Isso em tudo que é lugar, desde o pequeno produtor, do mini, do médio, do grande, de todo mundo. A saída em tempos de crise, de custos de produção, que nem agora, esses últimos dias, aumentou o custo de produção por causa dos insumos. Todo mundo puxando insumo por causa da guerra ali no Irã. Então, o produtor tende a sair com produtividades melhores e automaticamente tem que começar a pensar também em garantir cotação boa lá no futuro, né? As posições de $11 aí no maio, julho, agosto do ano que vem, já está nesses níveis. Então, para o produtor não correr risco de chegar e vir uma super safra, talvez maior do que era projetado, e o mercado chegar na hora lá, em vez de estar 11,10, 11,12, que nem já trabalhou julho, ele está 10,80. 10,80 é melhor do que foi esse ano. Mas às vezes o produtor acaba perdendo 20, 30 pontos, que isso dá quase $1 por saca, né? Então, pensar nisso. É uma semana que está fechando, Fernanda, com poucos negócios. Vamos dizer assim, é uma semana que estamos aí com, desde segunda até hoje, perto de 500 mil toneladas negociadas, quando o normal seria 1 milhão a 1,5 milhão. Está bem abaixo. E hoje, só para dar um resumo, nós estamos com 109,5 milhões de toneladas negociadas, da safra de 170, e nós temos 60,5 milhões de toneladas na mão do produtor para negociar. O volume de negócios é um volume considerado recorde, em percentagem não, mas ainda temos um grande volume para negociar. Então, o produtor está aproveitando alguns momentos de picos. Essa semana a cotação média ela ficou dentro dos bons momentos do ano, né? Tanto para produtor como a porto, mas em função do feriadão e o produtor aí esperando alguma coisa a mais aí do dólar, principalmente, né? Mas o Banco Central acabou aumentando os juros, né? Então isso acaba limitando um pouco o fôlego do dólar, que está barato, né? O dólar está barato, muito barato. E automaticamente as cotações a nível de produtor e a nível de mercado de lotes não mudaram muito, né? Desde o começo da semana nós estamos quase sem alteração, está muito tranquilo o mercado e fechando uma sexta-feira muito tranquila também, porque é meio de feriadão, tanto aqui como lá em Chicago também, ambos estão calmos. Ô Vlamir, só para a gente fazer essa análise, então, o momento está propício para o produtor, dólar barato, fechar insumo da próxima safra, ainda correr ali para fazer esse fechamento, e se a gente pegar essas posições que o senhor está falando, principalmente junho e agosto de 2026, acima de $11, é momento do produtor começar a analisar e ver se realmente participa desse mercado futuro para garantir esse preço. Exatamente. O produtor tem que começar a olhar para garantir essas posições de acima de $11 do bushel lá em Chicago, para ele fazer pelo menos um suporte, né? Um seguro de baixa, né? Fazer um seguro de baixa para ele não chegar numa hora de uma super safra e precisar fazer caixa e enfrentar o mercado mais frágil, porque como o ano que vem é um ano eleitoral, nós poderemos ter aí pressão do dólar e o dólar voltar perto de 6, aí tudo isso pode acontecer. E quando o dólar sobe, que nem agora o dólar não está interferindo em Chicago, porque o dólar ficou barato, ele está abaixo de 5,50. Mas quando ele dólar levanta no Brasil, ele acaba servindo de pressão negativa em Chicago. Então o dólar 5,49, está abaixo de 5,50. Então ele está barato, ele está bom aí para se comprar esse dólar para quem tem conta para pagar em dólar no ano que vem. Então o dólar barateou, né? Porque os juros foi para 11%, para 15%, que nem o Sérgio comentou ali, né, do Banco Central. Grande parte esperava que que os juros ia ser estabilizado naquele 14,75 e veio para 15, né? O pessoal do Banco Central é coerente, né? Ele não segue a política, ele sabe que tem que controlar a economia, a inflação. Então, não estão seguindo
o grito do presidente de baixar na pancada não é por aí que funciona, é gasto que o governo faz a mais que deveria ser menor, é outra situação, mas isso deixa o dólar mais calmo nesse momento, ele está mais calmo. Uhum. Semana mais calma também para o mercado da soja. Algum destaque para a próxima semana, Vlamir, que a gente deva ficar atento aí? Porque semana que vem a gente tem no início da semana ainda o relatório do SDA de acompanhamento de safras, temos os relatórios das vendas semanais, exportações semanais também, tem a questão do conflito ainda entre Irã e Israel. Tem alguma coisa aí no radar que a gente pode alertar para os nossos produtores rurais também? Olha, semana que vem temos na segunda-feira o relatório de qualidade das lavouras. Esse é importante, né? Se a qualidade da lavoura voltar a cair, como aconteceu essa semana, nós poderemos ter mais um degrau da escada que a gente vai subir, lá em Chicago. Então pode subir um pouquinho, mais 5, 8, 10 pontos. Então trazer uma condição melhor. E também não dá para esquecer que a questão da guerra tem uma importância grande, né? Vamos ver aí como é que esse conflito aí vai evoluir agora no final de semana, né? Então tudo isso pode trazer impacto, né? Isso, a guerra tem uma semana, né? A semana passada começou e passou uma semana, vamos ver a reação do próprio Irã, né? O que vem de reação, se vai perder o ritmo. O próprio Estados Unidos, né? Se colocar a mão na guerra e apoiar mais diretamente o Israel, pode trazer também uma pressão sobre os mercados financeiros. Mas, em princípio, o que vai refletir na semana que vem é a qualidade das lavouras americanas. Agora já o plantio da soja deve aparecer perto de 98% na segunda-feira, porque essa segunda-feira veio com 93%, eu acredito que ele vai saltar para 98% já na reta final. Os estados mais importantes aí, que é Illinois também, já vai estar perto do fechamento. E o que ficar de lavoura que não tiver plantado até esse final de semana já está fora da janela, né? Já está com risco de não ter nem seguro, porque depois do dia 20 de junho, a maioria das regiões, os bancos já não recomendam o produtor plantar por causa do seguro. Talvez nessa reta final até alguma área de soja fique sem ser plantada, né? Porque se eles não conseguirem avançar nessa semana, na semana que vem agora, sem seguro, acaba ficando meio complicado para o produtor, né? O produtor acaba podendo deixar uma parte. Talvez a área que caia da soja americana esteja até um pouco acima de 1,5 milhão de hectares. Mas isso a gente vai saber lá no fim do mês, né? No fim no último dia do mês, que vai ser, vamos ver aqui, o relatório deles vai ser na segunda-feira, dia 30, se não me engano, que tem o relatório final de plantio. Não na segunda-feira agora, na próxima. E aí nós vamos ver o que realmente plantou e daí o mercado vai se posicionar de novo em cima da área americana e do que pode colher, né, na sequência. Sim, informação importante. Agora, Vlamir, já para a gente falar do mercado do milho também, vou pedir para o Gleidson colocar os preços na tela nesse momento. Começando com a Bolsa de Chicago, a gente tem o milho ali trabalhando em campo negativo, julho 25 a 4,29,75, setembro 4,27,25, dezembro a 4,42,75 e o março 26 a 4,58,50. Mercado também com leve queda lá na Bolsa de Chicago. Enquanto isso, aqui na Bolsa Brasileira, nós temos a nossa referência, o julho 25, então, a 63,03 com ligeira alta, já o setembro caindo 63,60, novembro também 67,50 e o janeiro já 26 a 72,20 com leve alta. Vlamir Brandaliz, como a gente analisa esse mercado do milho também é uma semana de calmaria? Tá meio morno, né? A questão é que nós temos duas situações. O mercado de Chicago tá morno, né? Porque no começo da semana o USDA mostrou uma leve melhora na qualidade das lavouras americanas de milho. O milho já estava todo plantado, então dentro da condição normal, tá andando bem, então ele acabou perdendo um pouquinho de fôlego, né? A boa notícia é que continua segurando 4,20, né, no setembro, e está mais perto do 4,30 do que 4,20, então isso é uma boa notícia para o milho. No longo prazo o milho é bom, né, porque as posições lá no julho 26 tá muito acima, lá perto de 4,80, lá indo já com um sinal que pode bater 5. A hora que bater 5 também é interessante para o produtor garantir futuro, né? Fechar posição futura lá da nova safrinha, vamos pensar assim. Então a Chicago não tem novidades. E como
o mercado americano ele olha mais para o umbigo deles, e a guerra é no Irã, que é um dos grandes importadores mundiais de milho, mas não compra milho americano, não está refletindo positivamente na cotação, porque o Irã compra milho brasileiro. Então isso deixou o mercado do milho meio morno, né? Meio desferiado, semana morna. Já na B3, a B3 ela está meio mista, porque a gente começou a sentir o que a gente já esperava que acontecesse, né? O produtor do Mato Grosso, quando ganha ritmo de colheita, ele viu que a cotação ali na 163, acima de Sorriso, na parte norte da 163, o mercado já 38, 39, 40. Tem produtor reclamando que conforme o milho está mais longe, é da 37. O milho caiu ali no Mato Grosso, porque está se confirmando uma grande safra que está saindo dos campos. Uhum. Isso deixa o mercado da B3 meio morno também, né? Porque a B3 ela está olhando, por que ela está mista? Porque ela está olhando o valor do milho da exportação, né? O milho da exportação hoje, na realidade, até mesmo com Chicago em queda, ele está aí levemente positivo. Aí, por exemplo, o julho da B3 está levemente positivo, porque o agosto no Porto, ele está pagando 20 centavos a mais que pagava na quarta-feira. E daí, se a gente pegar lá a virada do ano, né, o dezembro, também está no 69 no Porto. Então a B3 não tem rumo, ela está esperando o Porto, porque sabe que tem uma grande safra no interior, os grandes compradores estão fora do mercado da semana de novo, não estão atuando, estão esperando receber contrato, que é o setor de ração, o setor de etanol, e a colheita está andando. Agora, a questão é, essas chuvas vai prejudicar a safra do Paraná? Existe possibilidade de ter geada e afetar aí algumas lavouras do norte do Paraná que foram plantadas em março? Então, isso que a gente pode ver a semana que vem, né? Se tiver algum problema, talvez mexa um pouquinho no milho. Mas, em princípio, é uma grande safra que está saindo dos campos e mesmo que tenha alguma geada, vai interferir em pouco volume efetivo. E o mercado vai seguir de lado, pelo menos aí agora até julho, começo de agosto, ainda começar a dar fluxo na exportação, né? Depois a exportação que vai mandar no mercado do milho, que vai fazer as cotações, né? Quanto consegue na exportação, que vai balizar aí o comprador interno de ração, de etanol, que vai seguir mais o valor da exportação do que do interno, né? Que no interno, tanto ração como etanol poderia pagar mais, mas vai pagar mais se tem que exportar e está sobrando milho. Então vai pagar o que a exportação puder pagar, é mais ou menos por aí. Exato. Inclusive, a gente está de olho também nessa chuva, viu, Vlamir? Muito bom o senhor ter falado sobre isso. Inclusive, e além disso, nós temos um alerta ali do Coutinho falando dessa geada na região sul do Brasil, mas também em algumas localidades aqui de São Paulo e também do estado de Mato Grosso do Sul. Por isso que é importante a gente manter essas informações no nosso radar. Mas nós temos também um registro lá direto de Boa Esperança do Norte, Mato Grosso, que dessa vez quem enviou para a gente foi o Guilherme Guarnieri. A gente vai acompanhar agora. Bom dia, família. Vamos que vamos. Colheita que segue. Colheita seguindo forte lá no estado de Mato Grosso, hein, Vlamir Brandalize? Tá bonito, né? Tá saindo a carga cheia lá, né, do cano da colheitadeira, jogando na bazuca lá um volume grande de milho. Bonito milho, amarelinho, laranjadinho, né? Tá bonito. É isso aí, esse é o agro, esse é bonito. E confirmando essa safrinha que o senhor falou, né? Não é nem mais uma safrinha, né? É uma grande safra, né, Vlamir? Nossa safrinha é uma safra gigantesca, né? Porque a safrinha brasileira ela é maior que toda a safra da América do Sul inteira, Exato. De todos os países juntos. Então é uma grande safra, mas ela carinhosamente foi criada como safrinha e ela continua, né? Depois que criou o apelido, não tira mais o apelido, né? Mas a safrinha nossa é a grande safra, né? Exatamente, muito bom, Vlamir. Bom, mas sexta-feira, gente, é dia da gente falar também de arroz com feijão, ainda mais nesse horário do almoço. A gente já tá com fome. Vlamir Brandalize estava, inclusive, plantando uns temperinhos, que a gente estava conversando aqui no intervalo. Vlamir falando pra gente, plantando manjericão, né, Vlamir? Isso aí. Hoje é dia, deu a garoa à noite, aí vamos plantar os temperos aí para os próximos pratos dos próximos dias. Exatamente. E por falar nesses pratos, né, tradicional aqui no Brasil é o nosso arroz com feijão. Vlamir, como foi a nossa semana quando a gente fala do mercado do arroz?
Olha, Fernanda, com relação ao arroz, é uma triste notícia, né? Os produtores gaúchos continuam no fundo do poço, né? As cotações muito baixas. Nos últimos dias eles conseguiram fazer mais algumas exportações. Estava conversando com um grande armazenador ali de Uruguaiana. Recebeu quase 2 milhões de sacas, né, nos armazéns. E ele me comentando que teria conseguido exportar até agora 120 mil sacas, ou seja, 7%, 6, 7% do volume que recebeu. Precisaria exportar muito mais. Está tentando novas exportações, mas o mercado segue sem grandes alterações em cotações, tanto do Rio Grande, Santa Catarina, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, mercado muito estável aí, vamos dizer assim, no fundo do poço, do casca ao produtor. Mercado de varejo continua tendo arroz de R$15 o pacote de 5 quilos, tem arroz de 20, 25, tem arroz nobre aí, marcas mais conhecidas, as nobres, a 33, 35 no máximo. Mas a maioria das marcas está entre R$17 e R$25, arroz muito barato ao consumidor. E com isso a indústria não consegue pagar mais, né? E o varejo reclama que está ganhando pouco, todo mundo continua reclamando, a semana não mudou nada. Como é uma semana de feriado, teve poucos negócios, tanto no casca como a indústria. A semana que vem a indústria vai correr em cima do espaço que vai se abrir no varejo, né? Porque a semana que vem já é final de mês. Tem as reposições. Mas também na semana que vem se espera pouca novidade. Então, semana vai fechando, só para dar uma ideia, arroz comercial ali na fronteira oeste, na região do Uruguaiana, que é o maior município produtor de arroz do Brasil, R$60 o arroz comercial. Arroz parboilizado, me apontou na faixa de R$57, ou seja, mercado fraco. Arroz R$62, R$63, R$64 na faixa litorânea gaúcha, 65 acima um pouquinho arroz nobre gaúcho. E nos estados centrais é R$80, R$85 aí, tanto Tocantins como Goiás, Mato Grosso. Mato Grosso é o produtor ali do norte, até um pouco abaixo disso. Mas semana muito fraca, né, de venda e de negócio do produtor. Arroz barato, o arroz mais barato do mundo continua sendo o brasileiro aí na gôndola. E o produtor agora tenta buscar novos espaços na exportação para dar liquidez, né, para deixar de pressionar para baixo. Continuo vendo os produtores gaúchos aí apontando que deve reduzir a área de arroz nessa nova safra em prol da soja, né? Então, vão plantar um pouco mais de soja em cima de áreas de arroz. Isso, provavelmente, na nova safra vai ter uma safra menor, aí já vai ficar mais ajustado o mercado. Mas essa semana, fraco de negócio, semana de feriadão, calmaria geral aí, Fernanda, sem novidades no mercado do arroz. Ô Vlamir, e no caso do feijão, né? A gente vinha falando dessa expectativa de um aumento na demanda, principalmente com esse friozinho, né? A gente falando do feijão preto, principalmente. Como é que foi essa semana? Olha, na semana, você falar do preto, o feijão preto, ele teve uma leve melhora, 1 a 2% de alta na semana. Produtor já segurando um pouco mais, tentando valorizar um pouco, deve valorizar sim. Os varejistas nos apontando que está vendendo mais feijão, porque ele está barato, tem muita promoção de feijão abaixo de R$4 ainda o quilo no supermercado. R$4, R$5 o quilo. Então, feijão está dando giro, né? Ele está consumindo mais. E como agora para frente nós só temos a safra do irrigado, da terceira safra, então, e esses produtores são os produtores mais tecnificados, são os produtores mais capitalizados, eles não vendem a qualquer preço, eles colocam em câmara fria para passar aí ao fim do ano, até chegar a nova safra. O mercado começa a gatinhar na linha positiva. O carioca teve poucas alterações na semana, mas também começa a dar sinais que ele começa a reagir um pouquinho. R$3, R$4, R$5, algumas posições aí do feijão carioca nobre valorizando um pouquinho mais. Carioca nobre hoje falado aí de R$255 a R$300 nominalmente é os indicativos. Mas os produtores já querem acima, então ele tem grande chance, na próxima semana era a posição de fim de mês, na semana seguinte já é o começo de julho, é bem possível que o mercado comece a pagar um pouco mais aí para dar giro também no feijão, porque ele está chegando baratinho ao consumidor, então o consumidor está levando feijão para casa. Feijão de R$4 a R$6 a quilo, aí, 7 somente o nobre, ele tem demanda, ele está muito barato, né? Então você pega vamos dizer assim, Fernando, vamos fazer meio quilo de feijão numa panela, dá para alimentar várias pessoas, meio quilo de feijão. Sim. E ele custa de 2 a 3,50
meio quilo de feijão. Então você coloca, cozinha, daí você pega mais, vou fazer mais, vamos supor, chutar bastante, 1 quilo de arroz, que é um volume grande, dá para 10 pessoas. Você vai gastar aí R$7, R$8 para fazer o prato principal de 8 pessoas, vamos arredondar. Então, a comida brasileira está muito barata, né? Então, ele precisa ter ajuste positivo, tanto do feijão como do arroz, porque ele tem que viabilizar o sistema, né? Senão o produtor vai plantar menos, vai plantar pouco na primeira safra, e daí o ano que vem a gente vê de novo feijão na faixa de R$400. E o produtor tem que ter renda, o consumidor tem que pagar um valor justo e o sistema girar. Nesse momento, os preços, tanto do arroz e feijão, estão baratos, né? Então, ele precisaria melhorar um pouco para dar condição melhor para o produtor e ainda continuar dando condição para o consumidor continuar levando para casa, né? Porque o consumidor levando a R$6 a R$8 o quilo de feijão, ele não pesa no orçamento e nesses R$6 a R$8 ao consumidor, ele dá uma condição de viabilidade para o produtor também, né? O sistema funciona aí para todo mundo, né? Como um pacote de arroz de R$25 a R$35, ele viabiliza também para a indústria e viabiliza para o produtor. Então, é mais ou menos esse o fechamento da ideia do prato brasileiro principal, que é o arroz e feijão, né? Que todo mundo consome, né? É muito difícil conversar com alguém que não consuma arroz e feijão no Brasil, né? Então, ele tem que chegar numa condição atrativa que o consumidor leve, consegue comprar, e ao mesmo tempo que o produtor aqui atrás, aqui que está aqui na roça, consiga produzir, né? Exatamente, Vlamir, precisa dessa viabilidade desse sistema e desse equilíbrio também. Vlamir Brandalize, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu adoro sexta-feira, Vlamir, porque a gente fala de outros mercados também, de arroz e feijão. Mais uma vez, obrigada, bom final de semana para o senhor. Segunda-feira a gente espera o senhor aqui, viu? Semana que vem estamos aí. Vamos ver se semana que vem o frio aí que está esperando, né? Geada, neve. Tomara que não cause estrago nas lavouras, só isso. O resto, o frio, a gente dá um jeito, né? Acende a lareira. Com certeza. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Obrigada, Vlamir. Até segunda. Bom, e dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, vamos mostrar os preços do trigo lá no mercado internacional, já na tela. Aí nós temos o julho 25 a 5,70 com 75, o setembro a 5,86 com 75, dezembro a 6,9 e o março 26 a 6,28 com 25, o mercado caindo nesse instante entre 2 e 3 pontos também lá na Bolsa de Chicago. E agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Preços na tela já, segundo o levantamento do CPEA e também do time do HF Brasil. Nós começamos então com leite. Nossa referência, abril 25 a R$ 2,80 o litro no Paraná. Ovo branco, CIF, caixa com 30 dúzias, 165,14 lá em Recife. Já o tomate italiano 3A, caixa de 20 quilos a 93,33 em Belo Horizonte. Nós temos a cenoura verão A lavada, caixa de 29 quilos em R$ 15,00 na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. E a laranja pera in natura, caixa de 40,8 quilos a R$ 62,74 aqui em São Paulo. Bom, sexta-feira é dia da gente atualizar os principais destaques das máquinas agrícolas com o nosso boletim, então, Notícias das Marcas. A GoHobby investe mais de 20 milhões em um centro de distribuição de drones lá em Rondônia. Temos também outro destaque, a PVT apresenta um novo distribuidor autopropelido e a PTX Trimble vence um prêmio global. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Notícias das Marcas. Oferecimento Millennium Agroviagens. O nosso DNA é o agro. Olá, vamos aos destaques da semana. E a GoHobby, líder em drones agrícolas na América Latina, investirá 20 milhões de reais em um centro de distribuição, treinamento e escritório em Porto Velho, Rondônia. A expansão visa fortalecer o suporte a revendas e produtores da região Amazon, composta pelos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. A empresa parceira da DJI Agriculture planeja dobrar o seu faturamento em 2 anos e gerar até 10 empregos.
Com 30 revendas ativas, a região deve representar 50% das operações até o ano de 2027. A PVT apresentou o seu novo distribuidor autopropelido, o Rhino 3004 Dry Solids, agora com o distribuidor Thor. Aliando potência de 260 cavalos, precisão e GPS integrado, dentre as novidades, 2 esteiras de controle independente garantindo melhor controle e 2 pratos que distribuem até 50 metros de faixa de aplicação. E sobre o lançamento, conversei com o Neomar Artuso, diretor de vendas da PVT, que contou mais detalhes. Além de todo o conhecimento que todo mundo já tem da PVT, com toda a sua suspensão, tecnologia, robustez, versatilidade, hoje nós estamos trazendo um distribuidor da Thor em cima do PVT. Hoje não se trabalha mais com comporta e sim com esteiras. Conseguimos atingir uma taxa de 50 metros, fechamento de esteiras individuais, pratos individuais, motores individuais. Venham conferir todo o desenvolvimento que a PVT vem trabalhando para nós termos um produto de ponta para apresentar para os nossos produtores. Venham conosco, venham conhecer, em breve estaremos fazendo mais matérias sobre isso. E a ACO PTX Trimble ganhou o prêmio World Change Ideas com o OutRun. O OutRun é um kit retrofit que transforma tratores em carretas graneleiras autônomas, combate escassez de operadores, mantém colheita ininterrupta e reduz custos. Tecnologia já premiada pela SAB, chegará à Fendt em 2026, com ampliação progressiva para outras marcas e operações agrícolas. Com essa informação, eu encerro Notícias das Marcas dessa semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau! E toda quinta-feira tem conteúdo exclusivo no canal do Marcas e Máquinas, apresentado pela jornalista Elaine Valdez. E dando sequência ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, nós temos agora um trecho de uma entrevista exclusiva do Sérgio Braga com o presidente da ProSoja Brasil, o Maurício Buffon, falando a respeito do corte do seguro rural. Inclusive, na visão do presidente, não houve nenhuma surpresa a esperar deste governo. Infelizmente, o produtor mais uma vez será penalizado e é isso que a gente vai acompanhar agora, esse trecho dessa entrevista, conversa exclusiva de Sérgio Braga com o presidente da ProSoja Brasil, o Maurício Buffon. É lamentar a perda, não tem muito o que se fazer, a não ser que o produtor buscar um seguro totalmente privado. Isso fica muito fora da realidade. Só para nós ilustrar em números aqui, o ano passado eu estive nos Estados Unidos trabalhando o seguro rural nos Estados Unidos. Lá, o seguro rural é de 80%, em produtores de soja é de 89% dos produtores têm seguro rural nos Estados Unidos. E custa para o produtor rural cerca de 0,8% de um saco de soja. Então, custaria hoje para um produtor rural lá nos americanos cerca de R$100, a grosso modo, um seguro agrícola para ele estar com a sua safra garantida. E aí o governo tem a sua participação, né? Tem toda uma regulamentação e é isso que a gente precisa fazer aqui no Brasil. Até que o setor e o governo não invista seriamente no seguro, né? A senadora Tereza Cristina, o deputado Pedro Lupion esteve junto com nós lá olhando esse modelo de seguro e estão trabalhando aqui para ver se a gente consegue fazer com esse seguro aconteça de uma forma justa. Só para nós deixar mais claro, se nós tivéssemos um seguro funcionando da forma que os americanos têm, hoje nós não precisaríamos trabalhar em securitização para o Rio Grande do Sul, por exemplo, né? O seguro estaria cobrindo o produtor e, infelizmente, ele não carregaria a dívida para o próximo ano. Esse é o cenário. Bom, agora eu vou chamar João Batista Olive, porque agora nós vamos conversar, temos participação ao vivo do Antônio da Luz, economista-chefe lá da Farsul, né, João? Essa que o Buffon passou em nome da ProSoja Brasil, esse drama que nós estamos vivendo com esse governo, o país todo está vivendo, é público e notório essa situação dramática. Agora, o governo Lula está insistindo em criar mais encrenca com o agro. Enfim, nós não somos de boas relações com o governo Lula, o agro não tem boas relações, só que ele está aumentando a pressão. Ou seja, qual é a novidade? A novidade que é preocupante é que
em pleno problema que o Rio Grande do Sul está vivendo com enchentes, e nós estamos entrando em períodos de seca, de geadas, o governo resolve cortar pela metade o seguro rural. É uma coisa inacreditável. Ou seja, ele quer aumentar ainda mais a rejeição do agro em relação ao Lula. Para a gente entender esse impacto, então vamos falar com o Antônio da Luz, economista-chefe lá da Farsul, que está conosco. Antônio, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, João Batista. Prazer estar contigo, com toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Está me ouvindo? Eu estou sem o áudio do... Ah, sim. Agora sim. Antônio, desculpe, estava sem o seu áudio. Então, o que nós queremos realmente entender é saber da sua opinião sobre os impactos disso, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o agro de forma geral. Bom, vamos lá, João. Vou pedir para a produção colocar alguns prints na tela. Eu quero mostrar para vocês, o presidente da ProSoja, ele falou que não tem nada de novidade deste governo. Pois então, eu não vou me preocupar com o governo, vou me preocupar com o portal da transparência. Este é o que foi orçado e o que foi realizado no seguro rural, de acordo com o portal da transparência, no ano de 2021. Veja que foi orçado 1 bilhão 180 e foi executado 1 bilhão 180. Agora vamos para o ano de 22. No ano de 22, foi orçado 1 bilhão 110, foi executado 1 bilhão e 90, praticamente 100% do recurso em 2022. Agora vamos para 23. Já caiu o valor, percebe? 933 milhões, primeiro ano do governo Lula, e se executou 933 milhões, um valor menor. Agora vamos para 24. Olha o que aconteceu em 24. Se orçou 1 bilhão e 30 milhões, mas se executou 642, lá no ano passado, João Batista. Então esse negócio que vai cortar pela metade, para nós não tem novidade nenhuma aqui. Olha aqui. No ano passado, já foi executado 642 milhões, de um total de um pouco mais de 1 bilhão executado. Agora vamos mostrar 2025, como é que está? Para 2025 tem um orçamento de 1 bilhão e 60 milhões de reais. Sabe quanto é que se executou até agora, e nós estamos no 20 de junho? 67 milhões. Então não tem seguro rural. Não tem. A gente precisa entender uma coisa, João Batista. Uma coisa é o que o governo anuncia. Outra coisa é aquilo que é o discurso mais forte, mais verdadeiro, mais correto de um político, que é o orçamento. No orçamento, a verdade aparece. Está aqui, portal da transparência, o quanto foi orçado para 2025 e o quanto foi realizado até agora. No ano passado, se realizou 600 milhões de um total de 1 bi. Então, eu não vejo nenhuma novidade em não ter seguro rural. Quem acompanha as finanças públicas e acompanha o que está acontecendo com o crédito rural e com o seguro rural, não se surpreende. Quer ver outra coisa escandalizante? Bota o próximo slide. Nós estamos nas vésperas do anúncio de um novo Plano Safra, correto? Daqui 11 dias termina o atual Plano Safra. Esse daqui é um dado do governo, da execução dos valores entre julho do ano de 24 a maio de 25. Lembrando que o atual Plano Safra entrou em vigor dia 1º de julho do ano passado e está em vigência até 30 de junho deste ano. Pois muito bem, comparando este Plano Safra com o anterior e pegando o mesmo período de julho a maio, embora tenha sido anunciado um valor superior para este Plano Safra, inclusive até bem pouco tempo ali no aeroporto de Brasília dizia o maior Plano Safra da história, no outdoor interno, agora nós temos, olha o que está acontecendo. No Plano Safra anterior, até maio, tinha sido executado 389,7,8 bilhões de reais, tinha sido concedido. E agora são 330,9. Ou seja, quase 60 bilhões a menos do que no ano anterior. 15% de queda em relação ao ano anterior. E queda no custeio, queda no investimento, queda na comercialização, na industrialização. Possa o próximo slide, por gentileza. Olha onde é que esses cortes estão acontecendo. Não é no Pronaf, não é no Pronamp, é nos demais produtores. Os demais produtores pagando a conta. A maior parte do Centro-Oeste.
esses recursos estão deixando de ser tomados por recursos controlados, ou mesmo livres, mas de LCAs e coisa do tipo, para CPRs. E por que eu estou chamando a atenção para isso? A queda é de 23% nesse tipo de crédito. E o que o governo está fazendo? Está melhorando? Está incentivando que mais dinheiro venha para o agro? Não, está taxando justamente aqui onde está tendo queda. Taxando as LCAs, as CPRs, os CRAs, ou seja, taxando o crédito privado, justamente onde está tendo a maior queda. O juro sobe para 15%, cai o volume disponibilizado e ainda por cima o governo quer taxar. Então, assim realmente fica difícil fazer política agrícola nesse país, João Batista. Voltando à questão do seguro, só e fazendo uma ironia, né? Porque para esse ano de 25 se precisava de 1 bilhão e 60 milhões de seguro e só foram executados 67 milhões, esperamos que esse anúncio de corte no seguro não incida sobre 67, porque aí é ridículo, né? O corte é subanunciado, mas é como diz o presidente Gedel Pereira, o plano safra, essas coisas todas que estão anunciadas, não sei porque já anuncia logo 1 trilhão, porque não existe uma responsabilização por não executar aquele valor, porque o dinheiro é do banco, no caso do crédito, né? E no caso do seguro, o governo pode anunciar o quanto ele quiser, o que nos interessa é o quanto ele executa. E lembrando que essas imagens são prints do portal da transparência. Todo brasileiro pode entrar lá e conferir. Basta entrar no portal da transparência e na busca ele bota seguro rural. Aí vai encontrar ali a concessão de subvenção econômica ao prêmio de seguro rural. Clica ali e vê com seus olhos. Escolhe o ano, como eu fiz aqui. Dados oficiais do governo. Assim como os dados do Plano Safra também são dados oficiais do governo, material do governo. 2 perguntas em uma. Assim, o que é que, na prática, vai acontecer com o agro dessa forma, com o governo abandonando a sua posição de incentivador da produção de alimentos? Isso é voltado para o agro. E de outra, que resposta nós podemos dar para o pessoal da esquerda que acha que é isso mesmo? O agro é rico, o agro não precisa de apoio nenhum porque ele toca a vida sozinho. 2 perguntas em uma. Antônio. Bom, a primeira pergunta, João Batista, eu vou reforçar um ponto que nós já falamos, já me posicionei aqui no teu programa. Eu acho que o produtor rural brasileiro não pode contar com o governo para nada. Para nada, nada. Porque quem depender de governo pode ter um dissabor muito grande na hora que precisar de socorro. Se olhar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O seu ponto número 2, qual era a sua pergunta 2 mesmo? A esquerda acha que o agro é rico e não precisa de apoio. João Batista, toda vez que eu dou entrevista aqui para você, ou lá para Notícias Agrícolas, enfim, sempre depois eu vejo lá uns comentários, não, porque o governo botou não sei quantos bilhões, 400 e não sei quantos bilhões. Gente, as pessoas confundem anúncio de Plano Safra, que é um recurso dos agentes financeiros, com o quanto o governo vai equalizar. Então, não dá para discutir com quem não tem o mínimo de conhecimento de como as coisas funcionam e também não quer ter conhecimento de como as coisas funcionam, porque é pregado um paraíso na Terra e as pessoas sabem que não é, mas ainda assim seguem repetindo por razões ideológicas de pensamento. Nós não podemos nos afastar dos fatos. As pessoas têm, umas são de esquerda, outras são de direita e está tudo bem, cada um é do seu lado, não tem problema nenhum, que bom que tem pessoas que pensam diferente, mas a gente não pode discutir fato é fato, tá? O Plano Safra acabou, o seguro rural acabou no Brasil, isso é fato, está aqui o portal da transparência mostrando. Ideologias à parte, acho que nessa discussão a gente precisa trazer os adultos para a sala, né? Tirar as crianças, né? Os rapazes, fiquem lá, tal. Deixem que os adultos conversem sobre os destinos do Brasil. Agora falando sobre as consequências trágicas para o seu estado, né? Para o seu povo, Antônio, e de novo debaixo de água. A quinta tragédia que vocês vivem em termos de água, né? Com essas inundações, parece que tem uma luz, pelo menos uma parte, uma luzinha esmaecida, mas tem, dando conta que o governo do Rio Grande do Sul anunciou que o seu banco estatal, o Banrisul, vai melhorar, vai dar 30 dias de prazo para os produtores terem um respiro antes das execuções. Você confirma, Antônio? 90 dias. 90 dias, que foi um prazo que nós pedimos, tanto para o governo do estado, para o governo federal,
para que prorrogue por 90 dias, para dar tempo de se construir alguma coisa, para não passar pelo 15 do 6 e o 15 do 7, com um monte de gente se inadimplindo desnecessariamente. Poxa, vamos fazer essas prorrogações. E aí o governo do Estado, dentro do possível, que é no banco, que o controlador é o governo do Estado, eles, fora da política agrícola brasileira, tomaram essa iniciativa. Também tem outras coisas que estão sendo discutidas com o governo do Estado, que nós vamos esperar o governo do Estado anunciar, mas parece que vem mais coisas, e pelo menos a gente pediu mais coisas para o governo do Estado, e acho que vem. Agora, nós precisamos muito mais do que isso. O Banrisul é importante, que bom, agora ele é um agente financeiro. Nós temos outros agentes financeiros que são maiores e que precisam ter uma solução mais concreta. Pois é, e também a gente precisa saber dos outros cobradores das dívidas dos produtores, eles vão matar no peito, né? Eles vão compreender, porque se executarem as dívidas, ai meu Deus. Bom, Batista, sobre esse ponto, tá? Se o governo fizer uma prorrogação, não tem problema nenhum, que é isso que nós estamos pleiteando. Não tem que ser uma iniciativa do banco A, B ou C, ou da cooperativa de crédito. Basta o Conselho Monetário Nacional se reunir de novo e fazer uma prorrogação por 90 dias, como nós já pedimos lá atrás. Faz a prorrogação, tira essa pressão, tira esse estresse de cima de todo mundo. Para que tudo tem que ser na base do estresse? Para que as coisas têm que ser entregues de conta-gota? Para que mandar milhares de produtores para inadimplência, podendo ser evitado esse problema? Ou seja, eu não consigo entender onde é que nós vamos chegar com esse tipo de iniciativa. Rio Grande do Sul com enchente de novo, João Batista. Parece que o governo, enfim, a esquerda, não entende o valor da produção, né, para nos salvar, para dizer o mínimo, né? Sobre isso, eu queria aproveitar, então, agora uma conversa que tivemos pessoalmente na semana passada aí no Rio Grande do Sul, onde a gente estava discutindo os rumos dos protestos, das necessidades, porque a toda ação corresponde a uma reação, é a lei da física, e muita gente se perde no desespero. E aí, os movimentos, não só dos produtores gaúchos que estão nas estradas, mas os próprios movimentos que vão pipocar de agora em diante, né, com essa situação econômica que nós estamos vivendo, são podendo ter, isso foi o que nós discutimos, a interferência de agentes do mal, né, vamos dizer assim, né, gente que quer ver o quanto pior, melhor. E nós estávamos discutindo isso, queria que você aproveitasse esse nosso espaço aqui no Tempo e Dinheiro e fizesse um alerta para as pessoas que legitimamente estão protestando e precisando do apoio da sociedade, Antônio. Bom, João Batista, eu não sou especialista nesse assunto, né? Mas eu como qualquer cidadão, observo o que está acontecendo. Então, pipocando aí, Brasil afora, uma série de iniciativas, as pessoas dentro do regime democrático de direito, fazendo a sua livre manifestação. Aqui no Rio Grande do Sul tem um monte. Só que acontece o seguinte, em 2013, começaram a surgir movimentos como estão acontecendo agora no Brasil. Era por os 20 centavos do aumento do ônibus. Aí outras pessoas começaram a se manifestar também, com outras pautas, e daqui a um pouco já não era pelos 20 centavos. E a coisa vinha crescendo, eram famílias, estava tudo muito bem, dentro da ordem democrática. Do nada surgiram os black blocs. Lembra dos black blocs? Aí foi aquela quebração, aquela vitrines de lojas são destruídas, vandalismo de toda a ordem. Ninguém sabe de onde é que saíram aqueles black blocs, mas acabou com o movimento de 2013. Acabou. Aí depois no outro ano teve eleição, inclusive a ex-presidente Dilma se reelegeu. Se aquele movimento tivesse seguido crescendo, não sei se ela teria sido reeleita em 2014, mas o movimento morreu porque surgiram aqueles black blocs não sei de onde. Quem é que botou aqueles black blocs lá? Depois nós tivemos outros episódios, aonde lá as pessoas indo lá para frente dos quartéis, enfim, fazendo uma série de manifestações, e depois teve o 8 de janeiro, aquela invasão lá na Praça dos Três Poderes, algo lamentável, mas engraçado que a polícia não estava lá para conter, teve gente que abriu os palácios para as pessoas entrar, as câmeras sumiram. Será que não tinha ninguém infiltrado ali? Será que não, assim como os black blocs não tinham outras pessoas estranhas naquele momento? Então acho que todo mundo que está fazendo movimento, acho que tem que ter cuidado.
tem que ter cuidado sobretudo com infiltrados, para que o movimento não acabe por conta de interesses outros que não aqueles que levaram as pessoas ao protesto. Pois é, o que nós estamos defendendo aqui no Tempo e Dinheiro, com o seu apoio, Antônio, é dizer para os nossos telespectadores, para os amigos produtores rurais, não baixarem a guarda. Claro que não. Precisamos manter a pressão, como diz o senador Luiz Carlos Reis, aí no caso específico aí do seu estado. Mas cuidado com os radicais, cuidado com os infiltrados. A gente precisa do apoio da maioria da sociedade. Precisamos do apoio dos caminhoneiros, no caso dos eventos aí de vocês, caminhões nas estradas, mas não podemos interferir no direito sagrado das pessoas irem e virem, sabe? Nós não podemos manchar, afastar o apoio da sociedade. É isso que a gente pretende dizer, né, claramente, né, Antônio? Nós precisamos de o apoio de toda a sociedade e impedir que os infiltrados, os quinta-colunas, né, afastem o apoio da sociedade. Cuidado com quem está do seu lado na trincheira. Acho que essa é a mensagem, né, Antônio? Exatamente, é muito fácil acabar com o movimento, é só botar alguns infiltrados para fazer coisas que são contra a lei e a ordem, que vai ter resposta do Estado, né? Vai ter das forças policiais, etc. Aí aquelas pessoas que são pessoas de bem, enfim, estão ali organizando a manifestação, terminam se recolhendo por conta de pessoas que são alheias. Então, não estou dizendo que isso está acontecendo, mas estou dizendo sim que todo mundo tem que ter cuidado, porque a história já nos mostrou que se acabaram movimentos importantes de maneira muito estranha em relação à forma como aquele movimento tinha começado. Cuidado. Nós estamos sentindo, para encerrar, nós estamos sentindo, sim, mudanças na nossa sociedade. A sociedade brasileira está mudando, está entendendo o que está acontecendo. Esperamos que essa mudança seja feita de uma maneira pacífica, dentro da ordem, dentro da Constituição. É isso que é importante. Então, fica aí, agradeço muito a sua lembrança, Antônio, de dizer a todas as pessoas que estão no protesto, que vão protestar, cuidado com quem está ao seu lado na trincheira. Acho que é isso, né, Antônio? Siga protestando, mas cuidado com a pessoa que está ao lado, porque daqui a um pouco, se não conhece, é uma pessoa que pode querer passar da linha e às vezes pode ser por uma radicalidade, às vezes pode ser porque alguém mandou. Cuidado. Pois é. Vamos aprender com os nossos erros e vamos avançar para o bem do Brasil. Antônio da Luz, mais uma vez, obrigado pelos seus esclarecimentos e vamos em frente. Vamos em frente. Viva o Brasil. E viva o Brasil. Fernanda Custódio, estamos juntos novamente e vamos em frente. Vamos em frente, João. E, inclusive, agora nós vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, vencimento de setembro 25, a 315,60, mercado caindo mais de 2%. Temos todos os vencimentos para compartilhar com a nossa audiência. O julho a 318,60, o setembro a 314,70, o dezembro 309,65 e o março 26 a 305,30, mercado caindo ali mais de 2% nas principais posições. Enquanto isso, aqui na Bolsa Brasileira, nossa referência para hoje, dezembro 25, a 377,60, mercado caindo 2,81%. Enquanto isso, café robusta, lá na Bolsa de Londres, o vencimento setembro opera com queda de 1,86% em 3.755 dólares por tonelada. Assunto para Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Como passaram o feriadinho da quinta-feira? Eu espero que bem. A arábica perdeu momentaneamente o suporte dos 320 no contrato setembro no pregão de quarta-feira. Hoje, neste momento, tenta se segurar pelo fio da navalha. Se perder, próximo passo seria o importante suporte dos 300 dólares por libra no contrato de setembro. O Conilon, também no contrato de setembro, foi mais abaixo. Perdeu os 4.000
e agora a briga fica ali na casa dos 3.800. Lembrando que se perder esse suporte, que não é um suporte muito forte, a próxima parada seria nos 3.500 dólares por tonelada. Há poucos meses atrás nós falávamos de Conilon acima de 5.000. Vocês se lembram, pessoal? Pois é. Do topo principal, o topo mais alto que eles fizeram no movimento, nesse movimento de alta, que foi em fevereiro, até aqui, a Arábica caiu cerca de 25% já, enquanto que o Conilon fica na casa dos 30%. Por quê? Porque ele tem uma oferta maior de colheita, certo? Muito maior do que o do Arábica, proporcionalmente falando. Bruno, minha opinião, sigo não vendo muita chance do mercado realizar muito mais do que ele já realizou. Essa é minha opinião, pessoal. Mas quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? O mercado é soberano. E quem se protegeu lá atrás, quando a gente bateu muito nessa tecla aqui, inclusive em todos os topos que a gente julgou interessante, nós falamos sobre proteção aqui, hoje pode dormir bastante tranquilo. Os outros, infelizmente, ficam torcendo para as quedas cessarem logo e rezando. Um bom final de semana para vocês, uma boa tarde e até segunda-feira. Obrigada, Bruno. Até segunda-feira. Bom final de semana. Bom, e agora nós vamos às notícias da pecuária com o Sérgio Braga. Negócios ainda mais o pós-feriado. Ontem no Brasil, nos Estados Unidos, não houve negociações. O mercado seguiu hoje só observando aquilo que tem acontecido, principalmente lá na B3. Estabilidade nos preços em algumas praças. Agora, olha só, mercado futuro reagindo hoje. Ligeiramente isso tem acontecido. O junho a 316,70 por arroba, sobe 0,25%. Julho, R$ 328 por arroba, 0,92 de alta. Agosto, 330,20, alta de 1,12%. Setembro, 331,20, alta de 1%. Mercado físico, boi padrão China, esse daí, R$ 320 a média em São Paulo. A prazo, Minas Gerais, exceto a região sul, 305, 325 a média no Mato Grosso do Sul, 322 também no aprazo, bruto, preços a prazo. A próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Goiás, a média, R$ 305. Pará, Redenção, também Marabá, 297, boi China. Tocantins, 292 no aprazo. E Paraná, 320 também, boi China bruto. Bom, a Isabela Zavati, direto do CPEA Piracicaba, comenta conosco o mercado do boi gordo nessa sexta-feira. Olá, Isabela! Olá, boa tarde. Sexta-feira, pós-feriado e finalzinho da semana. A nossa equipe de levantamento tem acompanhado um arrefecimento no ritmo das negociações. Muitos compradores emendaram o feriado pelo fato de estarem com as escalas de abate preenchidas. Quem entrou no mercado negociando ofertou o mesmo patamar de preço do início da semana. A nossa percepção é de que não houve uma pressão para compra e nem muito interesse de venda. Apesar da semana mais curta, temos acompanhado que não houve tanto reajuste nos preços, mas que o mercado permanece firme. No estado de São Paulo, o indicador CPEA-Exalc fechou na quarta-feira a 314,40, apresentando uma alta de 2,7% no acumulado de junho. Enquanto os preços dos animais para abate permanecem firmes, mas sem muitos reajustes, o mercado da carne com osso no atacado da Grande São Paulo apresenta alta diária. Na quarta-feira, a carcaça casada bovina fechou a 22,27. Esse cenário de alta diária pode estar atrelada à baixa oferta do frigorífico para os atacadistas. Desejamos a todos ótimas negociações. E bom fim de semana para vocês aí do CPEA, Piracicaba. Agora nós vamos lá para Bebedouro, feriadão lá na cidade, essa semana também, além do feriado de ontem. Isabela Camargo comenta conosco o mercado do boi gordo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, considerando o preço médio de junho, a carne bovina ela perdeu competitividade frente à carne de frango e suíno.
Isso porque, quando a gente pega esse preço médio e compara ao preço médio do mês anterior, enquanto o dianteiro teve os preços aí, considerando lateralidade em relação aos preços, com queda de 0,5%, a carcaça suína ela teve queda de 2,5% e o frango congelado queda de 13,2%. Então, atualmente, 1 quilo de dianteiro equivale a 1,59 quilos da carcaça suína, o que representa uma alta de 2,1% na comparação mensal e de 18,7% na comparação anual. Em relação ao frango, 1 quilo de dianteiro hoje equivale a 2,65 quilos do frango congelado, e essa relação está 14,7% maior que o mês anterior e 36,2% maior quando a gente compara o mesmo período do ano passado. Na última quarta-feira, encerrou os 28 dias necessários do vazio sanitário, depois do caso de gripe aviária que a gente teve no Rio Grande do Sul, e o Brasil se autodeclarou livre de gripe aviária. Então, na nossa visão, em breve, as exportações em relação à carne de frango, elas devem retomar, principalmente para aqueles países que proibiram as exportações do Brasil como todo e devem tornar aí regionalizadas essas proibições. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Um abraço para você até segunda-feira também. Bom, são essas informações sobre o mercado de pecuária nesta sexta-feira, que teve muitas notícias. Uma edição recheada, Fernanda. Como sempre, Sérgio Braga, como sempre. Sérgio, muito obrigada, bom final de semana para você, segunda-feira tem mais. E muito obrigada a todos vocês que acompanharam mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Nós esperamos vocês segunda-feira. Bom final de semana. Tchau! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.